Olá pessoal, tudo bem? A gente, antes de continuar a estudar os comandos condicionais, a gente vai precisar definir mais outros dois, ou melhor, não definir, mas estudar de fato, porque eles já existem. Então, a gente vai ver os comandos relacionais e lógicos, que eles essencialmente são comandos verificadores, validadores, que diferentemente das outras dos aritméticos, eles não vão nos trazer números, mas eles vão nos trazer resultados booleanos, ou seja, verdadeiros ou falsos. Então, a gente vai ver na prática esses operadores de maior, maior igual, menor, menor igual, igual, diferente, que eles são aplicados também a duas variáveis, ou seja, são operadores binários. E o que é que isso significa? Precisam ser inseridos dois operandos, duas variáveis, para que a gente possa comparar uma coisa com a outra. Então, a gente já faz isso instintivamente no nosso dia a dia. A gente verifica que uma coisa está mais alta que a outra, enfim. Mas na programação a gente precisa definir também, precisa escrever essas coisas. E vão existir momentos que a gente vai precisar dizer se uma coisa é maior ou menor para fazer um cálculo. Por exemplo, se a idade de um aluno é maior que 18, ou se é menor que 18, ou se a pessoa tem salário suficiente para ganhar um empréstimo. Então a gente vai ver tudo isso. A gente vai olhar na prática e a gente vai ver eles sendo utilizados. E da maneira que eu escrevi lá no slide, eles vão estar aqui. Vou relembrar você que isso daqui nada mais, nada menos vai ser uma variável booleana, vai me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Lembra quando você estudou inequação na escola e a gente perguntava se aquela inequação estava verdadeira ou falsa e a gente mexia dos dois lados até que a inequação fosse verdadeira? Mas atente que você sempre, o resultado dessa inequação não era em si um número, mas era sempre verdadeiro ou falso. Então aqui vai ser do mesmo modo. Eu defini alguns exemplos já para a gente ver na prática, para a gente não perder tempo. Isso aqui você pode copiar aí com calma e a gente vai utilizar. Então, eu imprimi as variáveis aqui. Você vai ver que são variáveis booleanas. O VS Code ele já vai me ajudar. Ele vai dizer se a variável é booleana ou não. O tipo da variável, tá vendo? Booleana. E a gente vai ver uns exemplos. 10 é maior que 3? Sim, verdade. 24 é maior ou igual a 25? Não, falso, ele é menor. 2 é menor que 3. 2 é menor que 3. Menos 24 é menor ou igual a 25, é falso. Ele é maior nesse caso, porque a gente está falando da reta dos números inteiros. E o menos 24, nesse caso, ele é maior. Então, a gente continua aqui. 12 é igual a 12, ou seja, é o mesmo valor. 99 é diferente de 32, também correto. Mas você não necessariamente você vai colocar aqui no caso somente números. Você pode também utilizar variáveis nesse caso. Então, eu vou comentar aqui. Se você não entendeu isso daqui, é só você digitar a reta aí num papel e você vai ver que o 24 ele é um número entre aspas maior. Assim, ele está mais próximo do zero, então ele é maior que o 25. Geralmente gera essa confusão com números negativos. Então, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou usando uma expressão booleana onde os meus operandos também têm variáveis, ou seja, eu posso fazer contas com meus operandos. Ou seja, é como se eu tivesse um valor A aqui e aqui eu tivesse um valor B aqui. Mas, nesse caso, ao mesmo tempo que eu estou avaliando, eu estou calculando de ambos os lados. Ou seja, eu calculo primeiro esse lado, depois calculo esse e comparo o resultado final, entre aspas, disso tudo e vejo se atende aos meus requisitos. E eu salvo, na verdade, o resultado disso tudo. Então a gente vai ver que a variável número A ela vai ter esse valor
3.700, ou seja, esse valor aqui vai ser 3.700. Esse número b ao quadrado, lembre-se desse operador, vai dar 2.500 e a gente vai fazer a comparação, simplesmente 3.700 é maior ou igual que 2.500. Então ele vai me retornar verdadeiro. Se eu mudar isso daqui, por exemplo, se eu colocar menos 50, ou seja, um valor negativo, a gente vai ver que é falso. Ou seja, esse valor ele não é maior ou igual que esse valor. Então a gente vai ver que as variáveis vão ter uma utilidade, esses comandos relacionais vão ter uma utilidade muito grande ao longo das nossas próximas aulas e principalmente no momento que a gente for escrever as nossas condições. Você vai ver que dificilmente a gente vai usar variáveis assim para fazer usar esses comandos relacionais. A gente usa dentro da própria estrutura condicional até para ficar mais simples de entendê-la, mas não quer dizer que você não possa usar, você pode usar.